Pessoal, vamos lá então para o nosso penúltimo assunto, nossa penúltima aula deste ano e do curso que eu vou dar para vocês aqui. Então, essa aula ela é um pouquinho chatinha, né? Porém necessária, que é sobre o Código de Defesa do Consumidor. Nós, como arquitetos e urbanistas, quando a gente não trabalha para alguém, né, como CLT, a gente tem que observar o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós estamos ali sendo fornecedores, enquanto os nossos clientes são consumidores. E por isso tem vários pontos assim que são importantes que a gente observe. Então, o código vocês encontram na internet, né? Ele é uma lei federal. Então, lá no site do Planalto tem certinho todo o código, se vocês quiserem dar uma olhada. Aqui eu peguei alguns pontos mais relevantes, né? Senão a gente ficaria aqui aulas e aulas olhando, né? Parte por parte. Então, eu peguei algumas partes mais importantes, que eu acho que tem um pouco mais de relação com a nossa profissão, com as situações que a gente enfrenta, né? Então, é um ponto muito importante que às vezes muitos arquitetos acabam deixando de lado e que pode ser que por um tempo ali que você trabalhe, eu, por exemplo, nunca tive problemas, né? Mas, gente, pode acontecer. Então a gente tem que estar atento, né? Para que a gente esteja fazendo tudo certinho e aí a gente realmente não tenha problemas, né? Mas às vezes até a gente pode não estar errado, né? E o nosso cliente que achar que, né, ele está com alguma razão. Então a gente precisa saber se defender, a gente precisa ter essa noção do que tem nesse código. Então vamos falar um pouquinho, né, de onde vem esse Código de Defesa do Consumidor. Então, até a Revolução Industrial, a gente não tinha tantos problemas, né, em relação a isso. Com a Revolução, né, a gente começa a ter um aumento de produção, as coisas começam a ser produzidas em série. Então, vários fatores vão influenciar na qualidade do objeto que vai ser produzido, né? Então, a maneira como ele é distribuído, as informações que constam nesses produtos, a publicidade que é feita, né? O controle desses produtos. Então, a partir da industrialização, a gente precisa ter, né, um pouco mais de cuidado com aquilo que vai ser entregue para o nosso cliente, né? Ou até mesmo nós, como consumidores de diversos produtos, né, a gente precisa que exista esse cuidado das indústrias, das empresas, naquilo que eles vão entregar para a gente. Nos Estados Unidos, esse interesse pelo, né, direito do consumidor, ele surge um pouco antes do que no Brasil, lá em meados de 1960, né? Então eles reconhecem o direito do consumidor nesse período. E aí no Brasil, né, a primeira manifestação em relação a isso é nos anos 70, onde é criado no Rio de Janeiro o Conselho de Defesa do Consumidor, que é o CONDECOM. Só que até aí a gente ainda não tinha o Código de Defesa do Consumidor. Esse código, então, ele é criado em 1990, então ele é a Lei 8.078, tá? É uma lei federal de 11 de setembro de 1990. E ele entrou em vigor a partir de 11 de março de 1991, tá? Então, a partir desse momento aqui, todas as empresas, todo mundo que presta algum serviço ou que vende algum produto, né, precisaram se adequar a toda a questão do Código de Defesa do Consumidor. Então, vocês vão perceber que durante as minhas explicações, a gente vai ver que se considera que sempre o fornecedor ele está com vantagens em cima do consumidor. Então, a ideia, criando o Código de Defesa do Consumidor, é que a gente extingua essa desvantagem entre as partes ou minimize isso, né? Então, sempre a defesa vai ser do consumidor.
né? Então, nunca o código ele vai dar a razão, né, maior para o fornecedor. Então, a ideia é proteger esse consumidor, tanto na sua integridade física, né, para que não ocorra nenhum acidente físico, que a pessoa não se machuque, como também moral, né? Então, às vezes alguma coisa que a pessoa, sei lá, foi humilhada, alguma coisa assim, né? A gente vai ver que tem algumas situações que o código coloca. E também colocar, né, quais são os deveres que o fornecedor tem em relação ao consumidor? Quais as obrigações que ele tem? Então, o que ele tem que fazer para esse consumidor? Então, a gente tem as normas, né, de proteção e defesa do consumidor no âmbito de várias áreas. Então, no âmbito da saúde, no âmbito da segurança, dos interesses econômicos, reparação, né, se for necessário, informação e também na representação destes direitos, né? Então, a gente tem o PROCON, por exemplo, né, que representa as pessoas nesse sentido. Então, o código ele traz todos esses pontos. E esse Código de Defesa do Consumidor, ele tem origem na Constituição Federal. Então, é realmente o interesse do Estado em proteger, né, esse consumidor, é um interesse social do Estado. Assim como a gente viu também lá quando a gente falou do plano diretor, a gente tem o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. O Estatuto da Cidade, ele veio da Constituição, tá? Então, da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, ele também veio a partir da Constituição. Então, na Constituição, a gente tem ali a Política Nacional das Relações de Consumo, e aí, a partir disso, surge o Código de Defesa do Consumidor. Então, esse código, ele, né, traz uma condição diferenciada em razão de tutelar o interesse coletivo. Então, o que é isso? O que é tutelar, né? Tutelar é cuidar. Então, o Estado, ele vai cuidar, né, desse interesse das pessoas como um todo em relação ao consumo. Também vai dar esse tratamento desigual aos desiguais. Então, ele considera que, principalmente, fornecedor e consumidor, eles não estão no mesmo nível. Então, tem aquela questão da desvantagem. Então, eles não são iguais. Então, eles não podem ser tratados iguais. Eles vão ter que ser tratados, cada um, na sua realidade. E, como eu tinha falado ali, é uma lei infraconstitucional. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é norteado pela nossa lei máxima, ou também lei fundamental do Estado, que é a Constituição Federal. Então, tudo aquilo que está na Constituição vira alguma lei federal. Então, a Constituição, ela mostra, né, todos os direitos que as pessoas têm, e aí, a partir dela, vem as leis. A CLT é outra lei federal, né, a Consolidação da Lei do Trabalho, que ela vem a partir da Constituição Federal. Então, todas essas leis, acima delas, só tem a Constituição, tá? Então, a lei federal oh meu Deus, do Estatuto da Cidade, CLT, Código de Defesa do Consumidor, elas são leis que estão lá, né, no alto escalão, podemos dizer. Então, acima delas, apenas a Constituição mesmo. Agora vamos entender aqui o que é consumidor, o que é fornecedor, que tipos de fornecedores nós temos, onde a gente se encaixa como arquiteto e urbanista. Então, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Então, ele é quem retira o produto ou serviço do mercado de consumo. Então, por exemplo, no caso da pessoa física, né, qualquer coisa que eu compre, que eu vou lá no mercado, faço a minha compra, trago para minha casa, eu fui uma consumidora no mercado. Se eu vou na padaria, compro pão, trago para minha casa, sou consumidora, né, do pão.
da padaria. Então, eu estou retirando aquele produto de lá, estou trazendo para minha casa para ser consumido. Tem alguns tipos de serviços também, né? Então, se eu pago lá a conta de luz, né? Eu tenho esse serviço, eu estou consumindo essa luz aqui na minha casa, beleza? Agora, quando a gente fala de consumidor, pessoa jurídica, a gente tem uma outra situação. Então, vamos pegar o exemplo de um marceneiro. Se o marceneiro ele vai lá na loja e ele compra os MDFs para produzir um móvel que ele vai vender para um consumidor, ele não é o destinatário final. Então, ele não é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, ele, no caso, vai ter os direitos dele dentro de outras leis, tá? Então, ele não é considerado um consumidor, porque ele não é o destinatário final. Agora, se esse marceneiro, ele tem uma cozinha lá na sua marcenaria, e ele compra um botijão de gás para usar lá. Aí, nesse caso, ele é um consumidor, né? Ou, né, ele é um consumidor do serviço de luz, de água. Então, todos esses elementos, né, ele não vai utilizar para uma nova venda, tá? Então, no caso, ele é o consumidor, né, quando ele é o destinatário final, tá? Quem retira o produto do mercado de consumo. E o fornecedor? O fornecedor pode ser diversos, tá? Então, fornecedor, ele pode ser pessoa física ou jurídica, ele pode ser público ou privado, pode ser nacional e estrangeiro, ou entes despersonalizados que desenvolvam atividades de produção, de montagem, de criação, de construção, de transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Nós, como arquitetos e urbanistas, nos encaixamos aqui em algumas coisas, né? Então, nós temos atividades de produção, de criação, de construção, né? Até mesmo de transformação, em alguns casos até de comercialização, e nós prestamos alguns serviços. Então, nós nos encaixamos aqui como fornecedores. Geralmente somos pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Então, eu vou explicar para vocês alguns exemplos, né, desses fornecedores aqui. Então, pessoa jurídica de direito público. O que seria? A União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios e as autarquias, como o INSS, por exemplo. E além, né, desses aqui, também todas as entidades de caráter público que são criadas por lei. Por exemplo, as universidades federais, universidades estaduais, elas também são pessoas jurídicas de direito público. Então, a existência da universidade, ela só acontece pela criação de uma lei. Então, ela pode ser criada ou extinguida através da criação da lei. Tá? Então, esses são pessoas jurídicas, né, como se fossem empresas públicas. Então, eles prestam alguns tipos de serviços para nós, que nós pagamos, né, junto com os nossos impostos, e aí, então, eles se tornam fornecedores e nós nos tornamos consumidores de alguns serviços. Então, por exemplo, tem prefeitura que ela presta o serviço de recolher o lixo, né? Então, ela se torna um fornecedor desse serviço, prestadora de serviço. Então, tem prefeitura que não, né? Que terceiriza e tal. Então, tem vários serviços, né? Que essas pessoas jurídicas de direito público prestam para os cidadãos. Pessoas jurídicas de direito privado. Aqui entram todas as empresas particulares, né? Ou até mesmo as estatais. Tudo depende da origem dos recursos. As estatais, elas são formadas por recursos públicos e recursos privados. E os particulares são apenas de recursos privados. Aí, nos particulares, nós temos as associações, as fundações e as sociedades.
Então, geralmente, os arquitetos e urbanistas se encaixam aqui, né, nas empresas particulares, geralmente sociedades, ou na pessoa física mesmo, né, quando a pessoa trabalha sem abrir a empresa. E os entes despersonalizados seriam a massa falida, o espólio, a herança adjacente, a herança vacante, a sociedade irregular e o condomínio edilício. O que é isso, né? Esses entes despersonalizados. Vamos supor que eu tenho lá meu escritório, tem uma construtora, tá? Tem uma construtora, então eu tenho uma empresa aberta lá, e aí essa minha empresa está indo de mal a pior. De repente, eu tô falido, né? E aí eu preciso fechar a empresa. Então, a empresa faliu, fechou, só que essa empresa, ela tinha clientes, ela devia para fornecedores também. E aí, o que acontece? Essa empresa, ela passa a ter a sua massa falida. E a massa falida da empresa, ela tem todos esses deveres, né, que a empresa teria, tá? Então, ela é um ente despersonalizado, porque ela não é mais uma empresa, a empresa faliu, mas ela continua tendo esses deveres. Ou ainda, né, se eu tenho lá os meus clientes e tal, e aí, né, eu vou lá, o arquiteto ele morre, né? Aí ele, mesmo ele morrendo, ele vai ter lá a sua herança, né, o seu espólio, e aí ele continua ainda, né, ainda tendo aquele dever, né, mesmo essa pessoa não existindo mais. Então é quando ou a pessoa jurídica ou a pessoa física deixa de existir, mas ela continua ali tendo os seus deveres. E aí nós temos, né, ou o produto ou os serviços que vão ser feitos por esses fornecedores. E aí dentro dos produtos, a gente tem produtos que são bens móveis, imóveis, materiais e imateriais. O que são bens móveis? Bens móveis são aqueles que geralmente ou a gente compra pela internet, chega aqui na nossa casa, ou que a gente vai lá na loja, pega o produto e leva para casa. Então, uma TV, né? Eu posso entrar aqui na internet, comprar uma TV, eles vão entregar aqui na minha casa, vou pôr aqui na minha sala. Se eu mudar da minha casa, eu pego a minha TV e levo para outra casa, tá? Então, é um bem que eu consigo carregar. Então, nos meus livros, né? Se eu pego lá os meus livros, eu vou lá na livraria, eu vou comprar na internet, vou trazer os livros para casa, onde eu for eu posso levar meus livros, alimentos, né? Um carro, comprei o carro, né? Acho que é o bem mais móvel que a gente tem. Então, são todos bens que a gente pode levar com a gente. Agora, os bens imóveis. Os bens imóveis seriam, né, os prédios, as casas, as fazendas, né? Então, tudo aquilo que não dá para a gente tirar do lugar e levar com a gente, né? Eles ficam lá paradinhos. E bens imateriais, né? Seriam alguns tipos de serviços. Aplicações em renda fixa, calção de títulos e também a patrimonialidade de pessoas jurídicas. Vocês já ouviram falar, por exemplo, uma pessoa ela tem um restaurante e daí ela quer vender o restaurante. Só que ela não quer vender só os bens móveis, né? Que seriam os bens materiais que tá ali embaixo, mesa, cadeira, essas coisas. Ela vai vender além da estrutura física dos bens materiais, ela também vai vender o ponto, né? O lugar onde está localizado. Ela vai vender a clientela, ela vai vender a marca. Então vejam que eu vou agregar valor em algo que não dá para pegar, né? Em algo que é imaterial, mas também é considerado um bem, tá? E aí os bens materiais são aqueles que têm corpo e substância, tudo aquilo que dá para a gente pegar. Beleza? Então, todos esses são produtos, tá? Então, no caso, fornecedores de produtos. E aí nós temos os fornecedores de serviços. Então, é quando eu faço uma atividade mediante uma remuneração, pode ser de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, né? Eu só não posso ter relações de caráter trabalhista, que daí entra em outra, né, em outro tipo de lei.
Então, por exemplo, né, um serviço de limpeza, um serviço de hospedagem, um serviço de transporte, um serviço de iluminação, de energia, de água, de telefonia, de TV. Então, esses são todos serviços que algum fornecedor vai prestar para nós como consumidores. E nós, como arquitetas e urbanistas, podemos fazer lá um acompanhamento de obra, é um serviço. Uma execução de obra é um serviço. Né? Então, ele não gera o produto em si. Né? Então, é um serviço que eu estou prestando. Beleza? Agora, quando eu desenvolvo um projeto, né, o projeto gera um produto, né? O projeto é um produto. Então, nós entramos aí tanto como prestadores de serviço, como também fornecedores de produtos. Dentro dos serviços, nós temos serviços não duráveis e serviços duráveis, né? Os não duráveis são aqueles que consumiu, acabou. Então, consumir não existe mais. Então, um serviço de transporte. Serviço de transporte, eu vou lá, compro a minha passagem, compro, né, o ticket lá para né, circular. Usei aquela viagem, acabou, né? Ou o alimento. Fui lá, comprei um lanche, comi o lanche, acabou. Uma bebida, fui lá, comprei um refrigerante, bebi o refrigerante, acabou, né? Paguei minha hospedagem, usei, acabou, tá? Então são serviços que usei, depois não dá para usar de novo. Agora, serviços duráveis são aqueles que a gente tem uma continuidade de tempo dentro de um contrato que nós podemos utilizar aquele serviço. Então, por exemplo, um plano de saúde. Um plano de saúde, a gente vai lá, faz um contrato de um período lá e a gente vai pagando todos os meses. Então, a gente vai usando conforme a nossa necessidade e não é porque a gente foi lá e usou que a gente não pode usar mais. Se eu assino uma revista ou um jornal, né, eu faço um contrato, né, durante um tempo. Então, eu recebi uma revista, não acabou, vai vir a próxima, outra. Um serviço de água, de luz, né, o serviço que a gente tem na nossa casa, a gente paga lá durante o mês e a gente tem aquele serviço por aquele período. Então, eles são considerados serviços duráveis. E aí, então, nós temos, né, o que a gente chama de Política Nacional de Relações de Consumo. Então, essa política ela tem por objetivo atender às necessidades dos consumidores, que esse consumidor tenha a sua dignidade respeitada, a sua saúde, a sua segurança, seus interesses econômicos estejam protegidos, que ele tenha uma boa qualidade de vida, né, transparência e harmonia nas relações de consumo. Então, para que a gente tenha essa política nacional das relações de consumo, a gente precisa que sejam atendidos diversos princípios. Então, eu vou falar sobre esses princípios para vocês. O primeiro princípio é reconhecer que o consumidor é a parte mais vulnerável dessa relação no mercado de consumo. Então, é a constatação de que o consumidor é sempre a parte mais fraca, a parte mais vulnerável dessa relação. Isso pode ser de ordem técnica, porque ele não tem conhecimento sobre aquilo que ele está comprando. Pode ser de ordem econômica, né, por uma desigualdade frente ao fornecedor. Pode ser por uma ordem informacional, porque ele desconhece ou aquele produto não tem as informações necessárias para ele. Então, em qualquer uma dessas situações, o consumidor pode ser considerado a parte mais fraca. Então, na arquitetura, por exemplo, pode ser que o meu consumidor, lá, o meu cliente, ele não saiba exatamente o que esperar, né, de um projeto. Então, pode ser que ele não saiba quais são os serviços que eu vou fazer para ele, quais são as etapas, quais são os produtos, o que eu vou produzir para esse cliente, né, para ele receber, né, para ele realmente ter todo o meu serviço, todo o meu produto. Então, ele pode estar numa situação vulnerável perante a mim, né? Ele não pode não saber de de tudo que ele precisa, né? Assim, o básico, ou se ele precisa de mais coisas. Então, esse conhecimento técnico, né? Geralmente, ele deixa realmente o nosso consumidor mais vulnerável em relação
a nós fornecedores. A gente também tem como princípio dessa política uma ação governamental no sentido de proteger o consumidor. Então, por iniciativa direta, por incentivo à criação e desenvolvimento de associações que representem os consumidores. Um ponto importante, gente, é o que a gente viu ali: pessoa jurídica pública também é fornecedor. Então, o Estado ele se coloca como um fornecedor. Então, ele também tem que seguir o Código de Defesa. Então, o Estado ele está nesse mercado de consumo. Pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados, né, de qualidade, de segurança, de durabilidade, de desempenho. Só a gente pensar em nós como consumidores, né, quando a gente vai comprar um produto, a gente vai analisar vários fatores ali, se esse produto tem ou não. E lembram lá que a gente estudou a norma de desempenho, né, na nossa outra aula? E eu falei para vocês, quando a gente estava estudando a norma de desempenho, que pelo Código de Defesa do Consumidor, hoje, se a gente tiver algum problema, né, numa residência, a NBR que vai ser levada em consideração vai ser a norma de desempenho. Então, ela entra aqui, né, nesse ponto aqui do desempenho. Então, a gente precisa ter uma harmonia entre os interesses, né, do consumidor e do fornecedor, proteger o consumidor, né, de todas as formas, sempre que essa relação entre os dois ela tenha como base a boa-fé, o equilíbrio. Então, nunca agir de má fé, né? Nunca o fornecedor pode querer tirar vantagem sobre o seu consumidor. Também educar e informar os fornecedores e consumidores, né, aos seus direitos e deveres, para a gente melhorar essa relação de consumo. Então, hoje em dia, quem que não sabe, né, que tem o Código de Defesa do Consumidor? É uma das leis que acho que as pessoas mais conhecem, mais sabem dos seus direitos. Porque houve, né, essa educação da população nesse sentido. Também incentivar, né, a criação dos fornecedores de como controlar a qualidade e a segurança dos seus produtos e serviços, né? Como resolver conflitos com os seus consumidores. Também todos os tipos de abusos do mercado de consumo, eles devem ser, né, coibidos e reprimidos. Concorrência desleal, utilização indevida de inventos, de criações industriais das marcas, de nomes comerciais e signos distintivos que possam causar um prejuízo ao consumidor. Então, o que seria isso? Por exemplo, vamos supor lá, a gente tem o McDonald's. O McDonald's tem todo um apelo assim, né, visual, né? A gente olha lá e sabe que é o McDonald's. Aí vem um outro tipo de serviço de fast food e faz algo muito parecido com o McDonald's, ao ponto de uma pessoa que não presta muita atenção ou que não tem muito conhecimento nesse sentido, ela vai até esse outro estabelecimento achando que ela está indo no McDonald's. Então, isso não pode acontecer, tá? Então, isso traz prejuízo ao consumidor. Também a racionalização e a melhoria dos serviços públicos, como o Estado ele se coloca como um fornecedor, ele tem o dever de bem servir, né, sem distinção ou favorecimento de qualquer pessoa. Então, ele, né, um direito público do povo. O estudo constante das modificações do mercado de consumo. Esse é um ponto importantíssimo, gente, principalmente agora, né? Acho que mais do que nunca, a questão da internet, né? Então a gente imagina, de 1991 para hoje, o quanto mudou a relação de consumo, né? Então hoje a compra de produtos e serviços pela internet, principalmente nesse ano de pandemia, né? Isso mudou muito as relações de consumo. Então, isso acarreta, né, um interesse do Estado de sempre estar regularizando a normativa nesse sentido, né, dessas mudanças que vão acontecendo no mercado.
E agora vamos ver os direitos básicos do consumidor. Então, o consumidor precisa ter a sua vida protegida, a sua saúde, a sua segurança, né? Para que nada daquilo que seja, né, que ele compre, seja um serviço ou seja um produto, seja perigoso ou nocivo para a saúde dele, para a vida dele, né? Nada possa machucar essa pessoa. No caso da arquitetura, né, a gente pode até pensar, né, na construção em si, né, que pode vir a acontecer um acidente, machucar uma pessoa. Então, a gente tem que ter todo um cuidado. É um direito básico também a educação e a divulgação sobre consumo adequado dos produtos e serviços, né? Aqui, gente, a pessoa ela precisa saber como ela vai usar aquele produto. Então, tem que ter instruções de como usar, né, o produto ou o serviço. Então, eu preciso ter, né, essa educação, essa divulgação. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Então, tudo aquilo que a gente compra, não tem lá quantidade, características, composição, qual que é a qualidade, quais são os tributos incidentes, qual é o preço, quais os riscos que aquilo apresenta para mim. Da mesma forma, gente, que tudo aquilo que a gente compra tem todas essas informações, nosso produto, nosso serviço também precisa ter. Então, meu cliente ele tem que estar ciente lá, né, do quais são os serviços que eu vou fazer para ele, como são esses serviços, do que eles são compostos, qual a qualidade disso, qual que é o preço, tá? Então, isso é algo que eu tenho que passar lá para o meu consumidor. Publicidade enganosa e abusiva. Então, o direito básico é que meu consumidor esteja protegido de publicidades enganosas e abusivas, de métodos comerciais que são desleais, né, contra práticas e cláusulas abusivas nos contratos, né, ou no fornecimento de produtos ou serviços. Então, tem que ter, né, muito cuidado com essa parte do abuso, né, que é quando o fornecedor está nessa super vantagem em cima do consumidor. Cláusulas contratuais. Aqui é uma parte muito importante que a gente vai ver mais no finalzinho dos slides. A gente já falou de contrato nas nossas aulas, do quanto o contrato é importante, né, para nós arquitetos, mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente não pode modificar as cláusulas contratuais que estabeleçam coisas que são desproporcionais, né? Então, por exemplo, eu dou um direito do fornecedor de fazer uma coisa e não dou esse mesmo direito para o consumidor. Então, tudo que é desproporcional não pode ter no contrato. Também não posso, né, fazer uma revisão em razão de fatos que façam com que esse contrato ele passe a ser muito mais caro do que ele era. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais específico desse ponto. Também é um direito básico a prevenção à reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Então, vamos supor que a gente fez lá um serviço para a pessoa e aí, por culpa nossa, ou até mesmo não exatamente, né? Também vou falar disso daqui a pouco, teve um problema lá e aí a gente vai ter que arcar com a reparação dos danos daquele problema, né? Então, a gente precisa estar sempre atento a isso, tá? O fornecedor, ele tem que reparar os danos das situações que ele pode ter provocado. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos, né? Então, para que a pessoa tenha a reparação de danos, sempre, né, com proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Então, a gente tem o PROCON, a gente tem a Procuradoria, a gente tem, né, a questão daqueles processos mais curtinhos que acontecem, né, as pequenas causas. Então, a gente tem todo, né, uma estrutura aí para defender esse consumidor. Também a facilitação da defesa dos seus direitos, que seria essa questão da inversão do ônus da prova. O que é o ônus da prova? Vamos supor que eu tenho lá meu cliente não ficou satisfeito com o meu trabalho,
e aí ele foi lá e entrou com um processo contra mim. Esse cliente, ele não precisa provar aquilo que ele está falando, mas eu tenho que provar o contrário, tá? Então, isso é a inversão do ônus da prova. O cliente vai lá, ele me processa, fala, o fulano não fez isso, 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 ou ele fez isso errado, nananã. Eu vou ter que ir lá depois, né, e provar para o juiz que eu fiz, que estava no contrato, né, tudo certinho. Então, isso é essa facilitação dos direitos do consumidor. Também a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos, né? Então, como nós já vimos, o Estado se coloca aí nesse lugar. Então, todos esses direitos previstos no Código, eles não excluem outros direitos, tá? Outras leis, tratados, convenções internacionais, legislações internas, regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes. Então, gente, sempre se tiver algo que dê mais vantagens ainda pro cliente, o juiz ele pode, né, analisar também outros fatores. E no caso de ter mais de um autor, né, a ofensa, eles vão responder solidariamente pela reparação dos danos, né, do consumidor. Agora vamos falar de alguns pontos um pouquinho mais específicos. Então, primeiro, a qualidade dos produtos e serviços. Gente, esse ponto aqui é muito importante. Então, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento dos seus produtos, bem como por informação insuficiente ou inadequada sobre sua utilização ou riscos. Então vamos lá. Vamos pegar a norma de desempenho como exemplo. Eu falei para vocês que lá na norma de desempenho, ela nos obriga a, quando a gente entregar um apartamento, uma casa, né, toda a parte residencial, que a gente dê um manual de uso para o nosso cliente, né? Lembram disso? Então, comprei um apartamento. Vou lá pegar as chaves do apartamento, vou receber um manual de uso. Aí, nesse meu apartamento, tem laminado nos pisos dos quartos. Eu li todo o meu manual de uso e não estava dizendo nada sobre como eu devo limpar esse laminado. E aí, eu resolvo jogar um balde de água, né, em cima desse laminado para lavar ele. E aí, o que vai acontecer? Vai estufar, né, vai estragar todo o piso. De quem que é a culpa, né? O construtor lá, ele não teve culpa do que aconteceu, né? Do cliente ter jogado água ali. Porém, ele não deu essa informação para o cliente. Então, ele vai ter que arcar com a reparação dos danos, porque faltou informação, tá? Então, nessas situações, mesmo que ele não tenha essa culpa, né? Ele vai ter que arcar com essa reparação de danos. E a mesma coisa para o prestador de serviços. Então, ele também responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por conta da sua prestação de serviço, tá? E eu não posso colocar no meu contrato uma cláusula que diga: eu não vou indenizar ninguém, não importa o que aconteça, tá? Se caso essa cláusula existisse no contrato de alguém, ela não seria considerada válida por nenhum juiz. Agora vamos para as práticas comerciais. Todas as informações ou publicidades que eu veicular em qualquer meio de comunicação
com relação aos produtos ou serviços que eu ofereço, vai me obrigar a colocar aquilo em contrato. Então, vamos supor que a pessoa fez uma promoção, sei lá, ela divulgou alguma coisa, fez uma publicidade em qualquer meio de comunicação, ela precisa cumprir com aquilo que ela colocou naquela publicidade. Então, aquilo automaticamente estaria no seu contrato, né, de prestação de serviço ou da venda de um produto. O fornecedor do produto ou serviço, ele é sempre responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos, né, para aqueles que trabalham para o fornecedor. Também é proibida toda publicidade que seja enganosa ou abusiva, né? Então, daquilo que pode enganar o cliente, né? Tem que ter muito cuidado. Nós vimos até um caso, né, que enganava, assim, num sentido moral, mas a gente viu lá quando a gente estava falando, né, da fiscalização do CAL, que o CAL São Paulo tinha visto, né, uma publicidade onde dizia que um prédio lá estava sendo construído por um arquiteto internacional, famoso, não sei o quê, e daí o CAL ficou meio assim, porque não tinha nenhum registro desse arquiteto no CAL São Paulo, e aí foram investigar, e daí era uma outra arquiteta que estava assinando por ele, né? Então aquela publicidade, ela, né, tava ali com sérios problemas. Agora, práticas abusivas. Práticas abusivas, né? Nenhum tipo de prática abusiva deve ser feito, né, com o nosso cliente. Então, prática abusiva é qualquer prática que exige uma vantagem excessiva em detrimento do consumidor. Então, é quando eu tiro vantagem, né, da minha posição em relação ao meu consumidor. Então, é vedado, né, que eu faça qualquer prática abusiva. Mas aí no código ele coloca alguns pontos, né, que não podem acontecer. Então, primeiro, eu não posso condicionar o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, a não ser que eu tenha uma justa causa ou um limite quantitativo. Então, por exemplo, eu só vou fazer a execução da sua obra se você fechar o projeto arquitetônico comigo. A não ser que eu tenha uma justificativa para isso, eu não posso obrigar o meu cliente a fazer diversos serviços comigo, né? Então, vamos supor que o arquiteto ele tem lá uma loja de revestimento. Daí ele fala: eu só vou fazer o projeto para você se você comprar o revestimento comigo. Né? Então, não posso colocar um serviço em detrimento do outro. Também eu não posso me prevalecer da fraqueza ou da ignorância do meu consumidor. Então, ele, às vezes, um idoso, ou tem algum problema de saúde, um problema mental, ou ele, né, não tem muito conhecimento, tem uma condição social complicada, e aí eu meio que enganar ele, forçar ele a comprar um certo produto, um certo serviço. Também não posso exigir do consumidor uma vantagem excessiva, né? Então, cobrar indevidamente um serviço que não foi prestado, isso enriquece o fornecedor de maneira errada, né? Então, a gente não pode fazer isso. Executar serviço sem a prévia elaboração de orçamento e autorização do consumidor. Gente, esse ponto aqui é muito importante. Nós já falamos disso, nós já falamos de orçamento, né? Então, quando o meu cliente ele chega em mim e fala: olha, eu quero fazer um projeto tal, 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 tal. Fala para ele: tá bom, vou fazer um orçamento para você. Mandei o orçamento para o meu cliente. Eu preciso que ele me responda. Fulana, pode fazer o projeto. Ele está me dando uma ordem de serviço, tá? E aí é bom que antes de eu começar a fazer o projeto, eu ainda assine o contrato com o cliente. Também não posso repassar uma informação depreciativa, porque o meu consumidor exerceu o seu direito. Então, se ele, sei lá, ele me processou, aconteceu alguma coisa e ele estava dentro dos direitos dele, eu não posso chegar para meu colega e falar: não atende o fulano, não vende para ele, porque ele, né, foi lá, me processou, ou ele entrou, né,
pediu para fazer alguma, né, alguma mudança, trocar o produto, algo assim. Também a gente não pode, esse aqui, gente, é outro ponto importantíssimo, colocar nenhum serviço ou produto no mercado em desacordo com as normas da ABNT. Então, nós temos diversas normas da ABNT que estão relacionadas com a nossa profissão. Então, eu não posso pôr no mercado nada que esteja fora dessa norma. Então, a gente tem que observar. Então, se eu tenho que observar a NBR 9050, eu tenho que colocar tudo certinho. Se eu tenho que observar lá a saída de emergência, NBR 9077, tem que olhar certinho. Se eu tenho que olhar para a parte de iluminação de interiores de ambiente de trabalho, a 8.995, eu tenho que fazer certinho, tá? Então, tudo aquilo que eu entrego para o meu cliente tem que estar dentro das normas. Eu também não posso deixar de estipular o prazo no qual eu vou cumprir a minha tarefa, né? Que eu vou cumprir a entrega do produto, que eu vou cumprir o meu serviço. Então, eu preciso deixar claro o prazo para desenvolver aquele meu trabalho. Então, quando que eu vou dar início e quando que eu vou terminar. Também no artigo 40 diz que o fornecedor de serviço ele é obrigado, né, a entregar ao consumidor o orçamento prévio. E no orçamento prévio, a gente tem que pôr o valor da mão de obra, dos materiais, dos equipamentos que serão empregados, né, se existirem, as condições de pagamento. Então, se ele pagar à vista, prazo, dá para parcelar, não dá, faz no boleto, cheque, cartão, tem que aparecer tudo. Quando que o serviço vai ter início, quando ele vai ter fim, tá? Então, no orçamento prévio, eu tenho que ter essas informações para que meu cliente esteja informado daquilo que ele vai me dar a ordem de serviço. Aí, quando eu faço um orçamento para o meu cliente, ele tem 10 dias para poder contratar aquele serviço, né, pelo valor orçado. Então, vamos supor, mandei lá o orçamento para o meu cliente. Ele falou, vou conversar com a minha esposa, depois eu entro em contato. Passaram 5 dias, ele vem falar comigo de novo. Aí eu pego e falo para ele, agora subiu o preço. Não pode, tá? Só se passarem 10 dias, daí a gente pode mudar o preço. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Então, se por acaso precisar fazer algum ajuste, né, no orçamento, só se as duas partes estiverem concordando. E também o consumidor ele não pode responder por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de um serviço de terceiro não previsto no orçamento prévio. Então, vamos supor que eu montei meu orçamento, belezinha, mandei para o meu cliente, ele aprovou. No meio do caminho, eu percebi que eu preciso contratar uma pessoa para fazer alguma coisa lá para mim. Eu não posso chegar para o meu cliente e falar para ele, olha, eu vou ter que contratar o fulano lá, aí você vai ter que pagar. Não pus no orçamento, eu que errei, né? Então, eu não posso, né, exigir isso do meu cliente. Artigo 42. Na cobrança dos débitos, a gente nunca pode expor o nosso consumidor ao ridículo, né? A gente não pode constranger nem ameaçar o nosso consumidor, tá? Mesmo que dê muita raiva, né? Muito ódio da pessoa que não pagou, a gente não pode expor essa pessoa ao ridículo, né? Uma vez até eu lembro de uma história de um cabeleireiro que tinha uma menina que devia muito para ele lá, e aí ela foi pintar o cabelo em outro cabeleireiro. E aí acho que postaram foto, não sei o que, esse cabeleireiro ficou muito nervoso, pegou a foto da menina lá, postou no perfil dele, na época que o Face ainda era mais famosinho, e aí escreveu lá que a menina tinha feito um monte de serviço com ele, não tinha pago, tava devendo não sei quanto, e tava pintando o cabelo em outro lugar, né? Tipo, perdeu a cabeça. Isso é algo que não pode ser feito, tá? Não posso
expor a pessoa que está inadimplente ao ridículo. O consumidor também que ele for cobrado em quantia indevida, né, um valor a mais do que ele tinha que pagar, tudo aquilo que ele pagou em excesso, ele pode receber em dobro. Claro que, se for um erro, né, justificável, daí não. Mas, caso contrário, né, se agiu de má fé, daí ele pode receber o valor em dobro, com juros ainda e correções. E agora sobre o contrato, gente, aqui também é um ponto bastante importante. Nós já falamos do quanto, né, esse contrato é importante nessa relação do arquiteto com o seu cliente. E aí tem vários pontos, né, que a gente acaba, se a gente colocar no nosso contrato, a gente acaba ou tornando as cláusulas nulas, né, ou até mesmo não obrigando, né, o consumidor a fazer certo, né, ter certa obrigação. Então, os contratos, né, que regulam as relações de consumo, eles não obrigam os consumidores se o nosso consumidor ele não tiver um conhecimento prévio do conteúdo do contrato. Então, antes de assinar, o meu cliente ele tem que ter, né, feito a leitura do contrato, ele tem que ter tido essa oportunidade de ler. E outro ponto é que a linguagem do contrato ela não pode ser redigida de maneira que dificulte a compreensão do sentido do contrato, do alcance do contrato. Tá? Então, tem que ser uma linguagem clara, né, não muito elaborada. E todas as cláusulas que a gente coloca no contrato, elas sempre vão ser interpretadas de maneira mais favorável ao nosso consumidor. O contrato também, gente, se ele for assinado por telefone ou a domicílio, né, que é algo que está acontecendo nesse momento, né, a pessoa ela tem 7 dias para desistir do contrato a partir do momento que ela assinou ou de que ela recebeu, né, o produto ou o serviço, beleza? Então, a gente, né, nesse caso, a gente foi até a casa do cliente, ele assinou o contrato na casa dele, ele pode desistir. Então, se foi fora de um estabelecimento comercial. E aí, aqui está dizendo que são nulas alguns tipos de cláusulas contratuais. Aqui eu peguei alguns exemplos, tá? Que tem mais relação com a nossa profissão. Então, a primeira está lá. Uma cláusula que subtraia ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos que estão previstos no código. Não posso pôr isso no meu contrato. Se eu colocar, o juiz vai considerar como uma cláusula nula. Também não posso transferir as minhas responsabilidades a terceiros. Não posso estabelecer obrigações iníquas, abusivas, né? Colocando o meu consumidor em desvantagem. Então, tudo aquilo que vai contra a boa-fé e o equilíbrio. Também não posso fazer cláusulas que deixem ao fornecedor, né, a mim, uma opção de concluir ou não o contrato e obrigue o meu consumidor a cumprir o contrato. Também não posso colocar uma cláusula que permita que o fornecedor varie o preço de maneira unilateral, então sem uma negociação. Também não pode cláusula que autorize o fornecedor a cancelar o contrato e não dê esse mesmo direito ao consumidor. Então, tudo aquilo que eu dou de direito para um, eu tenho que dar direito para o outro também. Uma cláusula que obrigue o consumidor a ressarcir os custos de cobrança que são da obrigação dele, sem que o igual direito seja conferido também ao fornecedor. Que autorizem o fornecedor a modificar o conteúdo e a qualidade do contrato sem, né, o consumidor. Que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor ou que possibilitem a renúncia, né, do direito de indenização. Então, o fornecedor querer colocar lá
que ele não vai indenizar, que ele não vai reparar os danos do consumidor caso aconteça alguma coisa. E aí nós temos diversas infrações, né, que podem ser colocadas aí para quem vai contra, né, as normas. Então, aqui eu coloquei algumas delas, né? Então, a gente pode receber uma multa por alguma coisa errada que a gente fez em relação ao nosso consumidor. Podemos ter a suspensão do fornecimento do nosso serviço, suspensão temporária das atividades, pode ser cassada a licença do estabelecimento ou da atividade, pode ter uma interdição do estabelecimento, da obra ou da atividade, entre outras, né? Que eu não coloquei aqui, peguei só algumas, né, para vocês verem. Então, gente, esse código, ele é um código bem extenso, né? Peguei aqui só mesmo alguns pontos mais importantes. Então, vocês podem dar uma olhada lá também, né? Quando tiverem alguma dúvida. Então, todos os artigos do Código de Defesa do Consumidor, eles nos impõem responsabilidades como arquitetos e urbanistas, né? Como fornecedores de produtos e serviços. Então, observem que algumas situações podem ser graves, que podem trazer alguns prejuízos, umas dores de cabeça que a gente não quer ter, né? Então, que sirva de alerta aí para vocês, né? Tudo isso, vocês, principalmente questão de contrato, né? De orçamento, esses pontos em relação aos clientes de vocês. Beleza? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Professora, eu fiquei em dúvida em relação ao questionário. Ali fala que a questão 1, ela parece ser verdadeira, mas aí fala que a data de início e fim deve constar apenas no contrato, mas ela deve constar no orçamento também, né? Sim, tem que constar no orçamento. E outra dúvida é sobre a isenção do arquiteto em defeitos em relação a terceiros. Se ele pode se isentar disso. Não, não pode. As responsabilidades dele? Que ele fala se ele não tiver culpa, né? Se ele Não, ele pode tem que colocar uma cláusula no contrato se isentando disso. Não, ele não pode, ele tem que assumir as responsabilidades de reparo de danos. Então, por exemplo, se eu colocar um piso lá para o meu cliente e esse piso der defeito, a responsabilidade vai ser do arquiteto? Então, aí tem lá na norma de desempenho, eles pegariam a norma de desempenho para olhar de quem é a responsabilidade. Se o arquiteto, ele colocou o piso errado, tipo, escolheu o piso errado, a responsabilidade é dele. Então, foi um erro ali na produção dele, no projeto. Se ele não informou alguma coisa para o cliente, que daí acabou gerando esse problema, ele também é responsável. Agora, pode acontecer, por exemplo, dele ter feito tudo certo. Daí ele não vai ser responsável. Pode ser que a empresa que produziu o piso seja responsável. Mas ele não pode pôr no contrato que ele não vai indenizar as pessoas caso ocorra alguma coisa que não foi a sua culpa direta. Foi aquele exemplo que eu dei da pessoa que compra um apartamento, daí tem um piso laminado, e aí ela não estava escrito lá para ela, não tinha informação de que ela não podia jogar água em cima do piso, ela jogou e estragou. Não é culpa, não foi culpa do arquiteto, foi a pessoa que jogou a água. Só que faltou informação, então daí ele vai ser responsável. Então ele não pode pôr no contrato dele que ele não vai se responsabilizar, que ele não vai fazer se responsabilizar por esses danos. Entendi. Tá? Obrigado. De nada.